Amanhã, nessa quinta-feira, o Vasco volta a campo, só que dessa vez para jogar na Copa Sul-Americana. Primeiro jogo das oitavas de final contra o Olímpia, jogo em São Januário que o Vasco precisa vencer. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o técnico Pedro Emanuel deve montar esse time do Vasco. O Vasco terá desfalques importantes. Acabei de ter a notícia agora de que o Brenner está fora da temporada, terá que passar por uma cirurgia e tem um tempo ali de recuperação perto de 4 meses. E pensar que foi em um lance que já estava impedido, né, cara? Que o Bandeirinha acabou deixando rolar e o Brenner acabou tendo uma lesão séria e vai perder o restante da temporada. Eu acho que é algo que precisaria ser visto nesse protocolo do VAR, né? Era um lance que visivelmente o Brenner estava impedido, o Bandeirinha deixou rolar, então ele acreditou que poderia estar em condições e terminou que ele vai ficar 4 meses parado e vai perder a temporada, e quem se prejudica é o clube. Inacreditável, cara. Então deixa o like aí embaixo, então se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo de análise tática, aonde temos o aprofundamento do jogo para entender o que vai acontecer na partida e depois o que aconteceu no jogo. Tu precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. Também é importante que você clique nesse botão de hypar e se tu puder compartilhar com algum amigo teu vascaíno, tu vai ajudar demais a gente e tudo isso custa R$0. Beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco amanhã para enfrentar o Olímpia em São Januário. Eu não acredito que o técnico Pedro Emanuel fará grandes mudanças no time, somente as mudanças que serão necessárias por conta de lesão de jogadores, por conta de desgaste muscular, algo do tipo, também pensando na partida contra o Santos. Mas esse jogo é muito importante porque o Vasco, se fizer o resultado dentro de casa, aí sim no jogo de volta eu acredito que o Vasco pode mesclar alguns jogadores. É importante também lembrar para vocês que o Colídio e o Sousa não foram inscritos a tempo para jogar essa fase da Sul-Americana. Então eles só poderão jogar caso o Vasco avance para as quartas de final da competição. Com isso, o técnico Pedro Emanuel não contará nem com Colídio e nem com o Sousa. Os dois jogadores já estão treinando normalmente e provavelmente poderão jogar na partida contra o Santos. Então temos que pensar que eles podem ser utilizados contra o Santos, mas não nesse jogo. Então o técnico Pedro Emanuel deve montar o Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita. Paulo Henrique voltou a jogar muita bola, cara. E assim, o time do Vasco cresce muito com o Paulo Henrique bem. Impressionante. É um lateral que tem uma capacidade física que é de dar inveja a outros jogadores que fazem a mesma posição que ele. É um jogador que passa segurança defensiva, porque dificilmente ele é batido nos duelos 1 contra 1. E é um jogador que ajuda muito também na parte ofensiva. Com o Paulo Henrique bem, o ponta do Vasco acaba crescendo. O time cresce como um todo, passa mais segurança na defesa, passa mais conforto no ataque, e o Pedro Emanuel deu essa confiança que faltava para o Paulo Henrique. E ele voltou a atuar em altíssimo nível. Na zaga pela direita temos uma dúvida. O Vasco hoje fará alguns testes com o Cuesta para entender se ele tem condições ou não de entrar em campo para a partida de amanhã. O Cuesta teve uma lesão no jogo contra o Bahia. O Vasco ainda não divulgou nada oficialmente, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Se no decorrer do vídeo eu já tiver a informação se o Cuesta joga ou não, eu vou colocar nesse momento aqui na tela. Mas se o Cuesta não jogar, quem joga é o Saldívia. Ele foi o substituto do Cuesta na partida contra o Bahia lá no intervalo. E o Saldívia acabou não comprometendo, fez um jogo ali ok. A parada do Saldívia é a pressão, né? Pelo jogo ser em São Januário, pode ser que ele se sinta mais pressionado. Mas também pode ser um jogo para o Saldívia se recuperar. O Saldívia não era esse zagueiro horroroso quando ele chegou no Vasco. Ele fez jogos bons contra Palmeiras, contra Fluminense. Ele fez alguns jogos bem interessantes. Só que depois que ele fez aquele primeiro gol contra diante do Coritiba, ele teve uma queda absurda. Tomara que ele possa não falhar, né, cara? Se o Saldívia for jogar, que ele faça aquele jogo feijão com arroz e que o Vasco passe sem sofrer gols novamente. Então tá entre Cuesta e Saldívia, mas tem essa situação do Cuesta. Se o Cuesta estiver bem fisicamente, ele vai pro jogo. Na zaga pela esquerda, o Robert Renan será o zagueiro titular. E na lateral esquerda, a tendência é que tenhamos o Cuiabano. Lembrando que o Cuiabano está suspenso para a partida do final de semana contra o Santos. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. Com isso, então, o Cuiabano, já que ele não vai jogar contra o Santos, ele deve jogar nesse jogo contra o Olímpia. Porque o titular contra o Santos deve ser o Lucas Piton. E aí devemos ter, jogando como esse primeiro volante do Vasco, o Jair sendo mantido. Jair que é o equilíbrio desse time, então ele precisa jogar. Não tem outro jogador com característica nem parecida e nem similar com o Jair. Pela qualidade da saída de bola, pela capacidade de entendimento tático do Jair sobre o jogo e pelos acertos de passe que ele faz.
O Jair faz esse time do Vasco funcionar sem essa engrenagem como esse camisa 5. E aí o Vasco deve ter o Tietê jogando como camisa 8 pelo lado direito. Ele vem funcionando e cresceu muito de produção com o Pedro Emanuel, que trouxe confiança. E talvez foi aí que o Pedro Emanuel mais acrescentou o time do Vasco. Ele arrumou a equipe taticamente, tudo bem, mas ele conseguiu trazer confiança para jogadores que estavam completamente assim no Vasco, já ninguém acreditava. Tietê, o próprio Paulo Henrique. Então ele traz confiança para esses caras que começam a voltar a ser importantes. Então ele resgata o futebol de alguns jogadores. O Tietê vai ser espetacular? Não vai ser. Mas se o Tietê fizer jogos ok, se ele fizer bons jogos e participar da partida com intensidade, sem errar passes, ele já ajuda muito o Vasco. Porque a gente vinha atrapalhando. Hoje o Tietê ele é um jogador que ele consegue ajudar o Vasco. Tomara que ele continue assim. E aí o Thiago Mendes joga como camisa 8 pelo lado esquerdo do Vasco, com bastante movimentação. O Jair jogando como camisa 5, ele dá mais liberdade para Tietê e para Thiago Mendes funcionarem como meias no time do Vasco, já que o Vasco não joga com camisa 10 de origem. O Rojas perdeu um pouco de espaço pela mudança de sistema tático do Pedro Emanuel. Pela esquerda, o Nuno Moreira deve retornar ao time titular, tendo em vista que o Andrés Gomes muito provavelmente não vai participar desse jogo por conta de lesão. O Vasco ainda não divulgou também oficialmente qual é a lesão do Andrés Gomes, mas provavelmente o Nuno vai como titular aqui pela esquerda. Ele que não jogou contra o Bahia porque estava suspenso, então o Nuno Moreira deve jogar. Ele que fez um bom jogo diante do Fluminense. O Nuno é um jogador que corta muito por dentro, né, que libera espaço pro lateral. É um cara que funciona como meia, às vezes assim, não tem tanta intensidade, não tem tanta velocidade, mas é um jogador de boa qualidade técnica. E aí na ponta pelo lado direito, novamente devemos ter o Adson, jogando como titular do Vasco. O Adson que melhorou, né, cara? Entrou bem contra o Fluminense, contra o Bahia poderia ter dado uma assistência e ter feito um gol, mas os lances estavam em impedimento. E eu vejo o Adson funcionando bem com o Paulo Henrique, né? Liberando aqui corredor pro Paulo Henrique, ou até mesmo às vezes dando amplitude, fazendo o Paulo Henrique jogar por dentro, como vocês já sabem, eu já explico aqui direto para vocês. Só que aí também existe uma possibilidade de jogar o Marino Rinestroso. Porque o Marino entrou no último jogo, teve alguns lances bons, outros lances que ele pecou por desatenção. Mas o Marino é um jogador que em algum momento ele vai ser mais utilizado nessa rotação de elenco. Não tem como o Vasco repetir todos os jogos o mesmo time. E o Marino é uma opção que tem ali no elenco. Então não me surpreenderia se o Marino entrasse no lugar de um desses dois pelos lados do campo. E para centroavante, o Brenner vai ficar 4 vezes fora, terá que passar por cirurgia, infelizmente. Assim que o Brenner vem melhorando, vem demonstrando que pode ajudar o Vasco, ser aquele jogador que todos acreditavam que ele seria quando ele foi contratado. Infelizmente ele tem essa lesão. Então tem a opção dele jogar com o David como centroavante. David que é um cara mais móvel, que o Pedro Emanuel vem utilizando assim. O Renato Gaúcho já usou ele dessa maneira. Ou jogar com o Spinelli, que é um centroavante mais fixo. O Spinelli na Sul-Americana faz gol, né? Um dado positivo do Spinelli é que na Sul-Americana ele consegue marcar pelo time do Vasco. Mas é uma mudança de característica e são as opções que o Vasco tem. As baixas ficam de fato pelo Cuesta e pelo Andrés Gomes e pelo Brenner. O Brenner confirmado que não joga. O Cuesta e o Andrés Gomes têm uma pequena chance de jogar, mas muito difícil. Principalmente o Andrés Gomes. O Cuesta ainda tem uma chance maior. E resto é isso, cara. Essas são opções que o Vasco tem. É um jogo que o Vasco vai buscar se impor em cima do Olímpia, jogando dentro de casa e fazer o resultado. O Vasco precisa levar um resultado bom. O time do Vasco vem jogando bem, vem melhorando suas atuações. Eu tenho certeza que com São Januário lotado e jogando junto com o time, não ficando chiando a cada erro, o Vasco pode sair com resultado positivo. Falar sobre o adversário do Vasco, o Olímpia, que geralmente joga em um 4-1-4-1. Com essa ideia de ter 3 jogadores marcando no meio de campo, sendo um camisa 5 também, pode até espelhar um pouco esse sistema tático do Vasco, e o Olímpia joga com somente um atacante. Eu espero uma postura do Olímpia muito conservadora, um time jogando com bloco mais baixo, tentando compactar, frear as jogadas do Vasco por dentro, um time do Olímpia que vai buscar mais os contra-ataques e tentar sair com um resultado que não seja muito ruim aqui de São Januário, para tentar lá no Defensores del Chaco alguma coisa. Mas se você pegar plantel por plantel, time por time, forma de jogar, o Vasco é favorito a passar desse confronto. Só que o favoritismo não entra em campo. O Vasco precisa confirmar isso dentro de campo com boa atuação. Mas o Vasco tem um time mais técnico, tem um time que tá jogando bem, os jogadores estão confiantes, estádio lotado, tudo parece conspirar para o Vasco fazer um jogo bom que vai trazer confiança para a partida contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vocês já sabem como o Vasco ataca. Paulo Henrique pode entrar por dentro. O Adson por fora.
Essas mudanças acontecem durante a partida, a mesma coisa pode acontecer também lá do outro lado. O Jair é o ponto de equilíbrio entrando aqui na base desses zagueiros. Quando o Vasco tá mais à frente, o Jair tem até liberdade para jogar também, para andar em campo. O Adson pode, quando o Paulo Henrique estiver dando amplitude, dar peso do outro lado, aparecer por dentro em vários momentos. Então é um Vasco muito móvel e que tá acertando os passes. Eu acho que esse talvez é um dos pontos mais positivos do Vasco. O Vasco acerta os passes com o técnico Pedro Emanuel. Ele trouxe confiança para esse grupo, claro. Jair, muito importante, Thiago Mendes e Tietê, esses caras no meio de campo. Mas é isso, cara. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezão, se inscreve no nosso canal e compartilha. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!